Olá pessoal, boa noite. Olha, mais uma live incrível. Sejam bem-vindos, tá? É o momento de você dar esse presente para você. Então aí, ó. Hoje teremos a presença do Dr. Manuel, pessoa maravilhosa que vai estar aqui, tá? Opa! Pessoal, ó, Márcia, Marta, aí, ó, o Dr. Manuel já está por aí. Então, pessoal, se preparem que hoje nós vamos tirar muita informação, vamos passar muita informação, principalmente você que já teve a perca de um ente querido em casa com câncer. Hoje, o câncer é uma das doenças que já está colocada como segunda maior causa morte do mundo, tá? Ele tira em média hoje de 12% de todos os óbitos que acontecem estão ligadas ao cancro, ao câncer. Então vamos trabalhar seriamente hoje para entender as duas situações: parasitas, fungos, bactérias e vírus, aonde que se encaixa tudo isso aí. Então, com muito prazer, vou fazer o convite para o Dr. Manuel, que hoje, para ele, Dr. Manuel, seja bem-vindo. Olha, pessoal, Rose, seja bem-vindo aí. Por favor, nos ajudem a divulgar. Boa noite, doutor Manuel. Boa noite, Chelsea. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou falando para o pessoal aqui que hoje nós vamos ter uma live incrível, com muita informação, principalmente a nível preventivo. Se você tem aí já uma qualidade de vida boa, já sabe que tem que tomar os patógenos de tempo em tempo, que já sabe como se prevenir sobre o câncer, então ótimo, mas hoje nós vamos trazer mais novidades, mais informações, principalmente na área de prevenção. Pessoal, nos ajude, coloca aí nas tuas redes sociais, chama mais pessoal, porque hoje nós vamos ter novidades e vamos também ter um sorteio aí, vocês vão ter a oportunidade de ingressar e fazer parte de um sorteio de um dos nossos maravilhosos livros aí, ó. Como todo mundo sabe, é o meu manual de consultório. Pessoal, isso aqui me ajuda muito a fazer as pessoas entender mais. Muitas vezes você sai do consultório, você que não é profissional da área de saúde, você sai do consultório com todas as informações que teu médico, teu terapeuta, tua fisioterapeuta, tua nutricionista passou, e muitas vezes você se perde um pouco. Agora não tem mais essa desculpa, né, doutor Manuel? O pessoal estando com o livro tanto na mão quanto lá no seu notebook, na página, como agora ele já foi ou está sendo lançado, doutor Manuel? O livro Já está disponível na plataforma Hotmart. Aí pelo meu Instagram você encontra, você consegue acessar, fazer o pedido. Mas assim, o livro, ele é um guia básico de saúde. Ali tem todas as informações básicas para uma pessoa que não é da área de saúde saber como começar a se cuidar. Nós tivemos essa preocupação, levamos mais ou menos 3 anos só escrevendo para ser uma linguagem simples, acessível a todas as pessoas. Então, tudo que a gente está falando, pode olhar que tem alguma coisa no livro. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos inimigos invisíveis e do câncer, né? Nós falamos lá no livro das infecções ocultas, né? Vírus, bactérias, fungos, que podem minar nossa energia, minar nossa imunidade e favorecer a instalação de várias doenças crônicas, inclusive o câncer, que é um desafio atual. Então, a gente sabe hoje, você sabe também, é sabido no meio da medicina integrativa, que a maioria dos cânceres pode ser evitado e até curado. É lógico, quando você pega já uma doença disseminada, metastática, aí é muito difícil. Mas até um certo grau, a maioria dos cânceres pode ser revertido. Olha só, pessoal. Então, fiquem ligados, por favor, compartilhem essa live aqui, pessoal, com o pessoal que vocês gostam, o pessoal que vocês querem dar uma oportunidade, porque hoje eu sempre falo com o doutor Manuel que a nossa população está precisando mais de informação, saber aonde dar os passos corretos, não deixar as coisas chegarem a uma situação que muitas vezes seja irreversível. E isso nós podemos fazer no momento que você começa a entender as situações de como você fazer a tua alimentação correta, como ter um descanso. Todo mundo sabe, né, doutor Manuel, que tem que fazer tais coisas, mas a maioria não consegue colocar em prática. Vou contar uma historinha rápida. Você viu, ficou sabendo aí da morte do presidente do Santander, do dono do Banco Santander. Né? Ele morreu em Portugal.
a filha postou, né, falando que o pai tinha tudo, tinha dinheiro, tá tudo, e morreu por uma coisa simples e banal, por falta de oxigênio. Você vê que nós temos um capítulo no nosso livro falando da importância do oxigênio. Uma coisa banal que ninguém liga, só quando falta, né? Até a gente brinca no livro, vamos experimentar fazer uma greve de respiração, né, ver o que acontece? Uma outra história interessante foi um senhor, não sei se você viu, isso é um senhor de 93 anos na Itália, ele teve a infecção, ficou na UTI e usou um dia de respirador. Aí os médicos falaram que pelo uso do respirador ele teria que pagar 500 euros um dia, e ele começou a chorar. E os médicos ficaram preocupados, mas senhor, não chore, você está chorando por causa da conta? Não, isso aí eu tenho como pagar, sim, não estou chorando por causa da conta. É porque um dia de respirador, 500 euros, eu tenho 93 anos de idade, esse tanto de ano, quanto eu estou devendo a Deus, e eu nunca agradeci por isso. Quanto está minha conta com Deus? 93 anos respirando sem pagar nada. Incalculável. Calculado, um dia de respirador, 500 euros. Então a gente às vezes não importa para essas coisas simples, banais, que a gente nem percebe que está respirando, mas assim, a maioria das pessoas não tem nem ideia de como respirar. Eu falo, nossos pulmões, a gente fala aí no livro, cabe 4 a 5 litros de ar. As pessoas não respiram 1 litro. E a respiração melhora a imunidade também. Então nós vamos falar hoje, assim, dos inimigos invisíveis, dos parasitas em geral, vírus, bactérias e fungos. Está nessa epidemia do coronavírus. Existem inúmeros vírus. Você pega vírus pela respiração, né, no trato digestivo, tem vírus para todo lado, né, conjuntivites virais, doenças neurológicas por vírus, encefalites, mielites, um número de doenças por vírus. Mas de todos, gripes, resfriados, né, mas de todos esses parasitas, o vírus é o mais simples, o menos inteligente, é uma estrutura mais simples, e causa problema, inimigos invisíveis. Depois vem as bactérias, elas já têm uma estrutura celular maior, o vírus depende de uma célula, a bactéria já vive sozinha. E os mais inteligentes nessa escala que são os fungos, porque os fungos, eles conseguem camuflar e não se apresentar para o sistema imunológico. Então eles criam hifas, criam meio de defesa, e o sistema imunológico muitas vezes não consegue identificar a presença. O vírus, você viu, a gente vai criando imunidade a ele. As bactérias, a maioria dos nossos, o organismo estando bem equilibrado, então nossos elementos de defesa conseguem debelar as infecções pela maioria das bactérias, desde que a gente esteja equilibrado, uma flora intestinal adequada. Não é isso? Agora, o fungo, não. O fungo, ele é terrível, é um inimigo sorrateiro, e ele fica anos no organismo, e vai minando as forças, vai liberando toxinas, e ele favorece a inúmeras doenças, inclusive o câncer. Inclusive o câncer, pessoal, percebam bem isso aí. Então, por isso mesmo que você que às vezes tem aquele fungo que aparece de vez em quando, parece que às vezes some, depois volta, tudo, é isso que o Dr. Manuel está falando agora. Eles, eu acho que habitaram o planeta Terra até antes de nós, né? Muito antes. Estima-se mais de 500 mil espécies de fungo e mais ou menos umas 5 mil espécies de fungo que elas causam, estão ligadas ao nosso organismo. Alguns podem viver em comensalismo, quando a gente tem uma flora intestinal equilibrada, eles podem viver ali sem causar problema. Agora, quando há um desequilíbrio da microbiota intestinal, que seria das bactérias do intestino, aí eles podem provocar alterações, provocar danos, né? E eles ficam liberando toxinas, as famosas... É isso? As aflatoxinas. Então, a gente tem que estar atento a esses inimigos, eles causam uma alteração do nosso terreno biológico, né? Então, por isso eu falo, muitas vezes são sintomas inespecíficos, você não consegue distinguir de outras doenças, por isso que é importante a pessoa, mesmo que ela se ache saudável, de tempo em tempo fazer um check-up. Nós temos como fazer um check-up e detectar, através do exame físico, de alguns exames laboratoriais, se tem a presença. Mas, como você falou, aquelas infecções de repetição, sapinho na língua, né? Tem a mulher que tem candidíase de repetição, às vezes você tem aquela micose na unha. Então, é um sinal que o fungo não está só ali, ele está dentro do nosso corpo. E não adianta tratar só no local. Nós precisamos tratar de uma forma global, não é isso? Tratar o fungo sistemicamente. A gente pode ver que o fungo, o tratamento não vai menos que 3, 6 meses, né? Não adianta você tomar uma semana uma medicação.
E mesmo assim, você que é terapeuta biomolecular, a gente usa muita medicina integrativa, então eu tenho visto que as melhores terapias para fungo, os antifúngicos naturais, esses alopáticos, aliás, eles têm muitos efeitos colaterais. Mas se você usar 3 a 6 meses, eles causam muita hepatotoxicidade. Então, para tratamentos longos, eu prefiro usar as substâncias naturais. Nós temos aí derivados de plantas, né? O orégano, o óleo de coco, o óleo de copaíba, tem os derivados do alho, como a alicina. Então, tem muitos extratos de substâncias orgânicas que ajudam nesse tratamento e sem causar danos ao organismo. Então, na medicina integrativa, nós vemos bastante isso aí. Você tem bastante experiência com isso também, né? O que a gente tem visto muito aí, doutor Manuel, como a gente faz um trabalho mais integrativo já todo esse tempo, as pessoas têm que mudar o foco. Eu acredito assim, no consultório, uma das coisas que a gente tem levado muito em consideração, as pessoas querem muito imediatismo e querem acabar com o fungo. É mais ou menos como a gente fala sobre a área do fígado, a mesma coisa, não adianta você simplesmente fazer a limpeza, desintoxicar, se você não faz todo o restante. Você nos falou na outra live que nós fazemos, que não tem como nós ficar cuidando só o telhado. Tá? Fabricarmos o telhado, tentar depois colocar as paredes e depois colocar a base. Não tem. Então, as pessoas têm que começar a entender que a saúde, uma coisa que me chamou muita atenção, que tu falou na nossa live anterior, principalmente, saúde é uma coisa que tem que estar se cuidando todo dia. Não é uma coisa que a pessoa diz, olha, já fui no médico agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Isso é muito complexo. E eu acredito que nós ganhamos uma estrutura muito forte. Porque esses fungos aí, o primeiro trabalho que eu fiz na área de fungos foi lá em Nova Delhi ainda, o cuidado que eles tinham em tratar os fungos, eles tinham um carinho tão especial que eu fiquei admirado, porque eles diziam assim, não pode você eliminar do dia para a noite isso aqui. É muito parecido com a estrutura, o que a gente fala do metal pesado. A pessoa está lá acumulativo através da água, um mercúrio e outros metais. No momento que ela começa a retirar, se o organismo não estiver estruturado para isso, é muito perigoso. Uma das coisas que eu acho que é interessante para o pessoal se concentrar, quantas pessoas que eu tenho acompanhado nesses 30 anos aí, doutor Manuel, que conseguiram fazer um tratamento milagroso, conseguiram perder muito peso. E eu te digo, depois que nós fizemos a análise deles, eles quase se arrependiam de ter perdido tão rapidamente aquele peso sem ter uma base. Então, eles mexem com toda a estrutura. E aí, o que você tem tido de experiência, doutor Manuel, com os cânceres de pele? Porque todo o meu trabalho, a gente tem analisado que a maioria do pessoal que está queimando, que está fazendo todo aquele projeto sem criar uma estrutura, no decorrer do histórico desses pacientes, a gente tem visto o câncer, o CA interno. Então, isso até para o pessoal ficar bem por dentro. O que você nos passa de experiência nessa área, doutor Manuel? Dentro dos próprios princípios da homotoxicologia, a gente sabe que a pele é uma vitrine. Então, ela vai mostrando o que está acontecendo internamente. Você começa a ter uma intoxicação, o organismo tenta jogar para fora. Isso, muitas vezes, aparece alguma lesão na pele. A gente trata só no local, deixa as toxinas no organismo. É até... O obeso, por exemplo, ele tem muitas toxinas guardadas no tecido adiposo. Se ele emagrece muito rápido, ele pode ter uma reação com aquelas toxinas. Então, sentir mal-estar, problemas. Então, por isso que não é aconselhava a pessoa emagrecer de uma vez. Ela tem que fazer uma limpeza, um preparo para emagrecer de forma gradual. Primeiro, retirando as toxinas, depois ela emagrecer de forma equilibrada e equilibrar esse peso também. Aí tem que ter todo um equilíbrio nutricional, um equilíbrio intestinal, equilíbrio hormonal. Então, é uma série de coisas, porque senão a pessoa volta tudo. Então, você tem uma lesão dessa, um câncer. Ele deu na pele, você só lhe tirou ali, cauterizou, fez uma biópsia, ressecou a lesão, mas ele pode voltar em outra área do corpo, porque as células estão contaminadas. E o fungo, o interessante do fungo, é que ele vai liberando as micotoxinas e as aflatoxinas, e isso vai ficando internamente. Inclusive, quando a pessoa tem uma infecção fúngica, se a gente usar uma dose, tentar tratar muito rápido com uma dose agressiva, tem aquela famosa reação de Harris-Hexheimer,
em que ele tem uma reação tóxica pelo fungo que dura em média de aí 1, 2 semanas, que a pessoa sente muito mal-estar. Se for um indivíduo debilitado com câncer, ele pode vir até sucumbir por essa reação das toxinas do fungo. Então, nesses casos, as pessoas debilitadas, a gente tem que tratar com cuidado, gradualmente, para ir eliminando pouco a pouco, para evitar essa liberação de tanta toxina no organismo, na corrente sanguínea, de uma vez só. Por isso, assim, a gente sempre aconselha, a pessoa está acompanhando, fazendo um check-up, ela não esperar sentir problemas, porque os problemas estão tardios. Hoje, com avaliação clínica, exame físico, a história dentro da medicina integrativa e alguns exames de laboratório, a gente já tem uma visão global, né? A gente pode fazer a pesquisa de cândida, aqueles ácidos orgânicos na urina, e outros exames diretos, proteína C reativa, essa função hepática, ver o indivíduo que tem, por exemplo, diabetes, né, que tem um pré-diabetes, ele fica mais susceptível a isso. Então, por isso que a gente deve tratar o organismo como um todo. E a gente insiste muito nessa questão do check-up. Não espere sentir problemas. Cuide antes de ter o problema. Porque a maioria das doenças são silenciosas. Você lembra, assim, não, fugindo um pouquinho do assunto do câncer, a morte súbita, que a maioria das vezes são por problemas cardiovasculares. Em 50% dos casos, assim, quando o indivíduo tem uma inflamação crônica subclínica, ela é assintomática. Em 50% dos casos, o primeiro sintoma é a morte súbita. Quer dizer, dita morte súbita, mas esse processo leva de 20 a 40 anos para morrer de repente. Então, por isso que eu falo, não espere ter sintomas. Crie uma rotina de se cuidar, de fazer uma avaliação médica. Então, nós estamos muito ligados nisso dentro da medicina integrativa, desses princípios. Por isso que a gente trabalha também em equipes, né? Sempre com médico, terapeuta, psicólogos, nutricionista. A gente sempre faz esse trabalho em equipe para dar um melhor suporte para o paciente, ele entender que tem que tratar de forma global. Perfeito, perfeito. Pessoal, entendo, vocês estão tendo a oportunidade de ter a experiência de um médico de muitos anos que está trabalhando, que começou na área da medicina e hoje eu posso dizer assim que é medicina e mais medicina, né? Que agora a coisa ficou lá da sua essência, ficou dentro daquilo que é importante. Então, aproveitem, ajudem a divulgar essa live, mesmo após pessoas que não conseguiram estar agora aqui, o que você não conseguiu passar para ela, a gente vai tentar deixar, se o doutor Manuel nos autorizar, a nós divulgarmos essa live aí para o pessoal depois, porque, assim, o grande objetivo, e você só está aqui com a gente, porque você é uma pessoa que está tendo uma visão que a saúde você não vai cuidar somente na hora que ela apontar a doença. Então, só na área de fungos, as bactérias, os vírus, então, quanta coisa que nós estamos levando por muito tempo, nós temos coisas aí positivas, que a gente vai conversar no decorrer, mas temos coisas negativas. Então, o que nós precisamos mesmo saber? É o que fazer para prevenir todas essas situações. E tudo isso aqui, por favor, nos preparem as perguntas, daqui um pouquinho a gente vai abrir para essas perguntas aí, vamos tentar responder dentro das nossas possibilidades, o que é importante para nós dentro dessa área do câncer, na área da prevenção do câncer. Na prevenção, em média, você aí, qual foi a última vez que você fez uma desvermificação, que você eliminou esses agentes estranhos que lá, quando crianças, o doutor Manuel deve lembrar bem, os pais, os avós correndo atrás da gente com aquele óleo de rícino, correndo atrás da gente com aqueles vermífugos e davam, acho que tinha até alguma coisinha de, não era óleo de coco, da semente de abóbora, semente de abóbora. Tinha alguns vermífugos que eram, assim, rotineiros. Tinha aquele bichinho lá com o cara com um peixe nas costas, como é que era o... Eu me lembro que eu odiava aquilo lá, o cheiro, aquilo lá, era óleo de filho de bacalhau. Emulsão Scott. Isso era terrível. Mas o efeito, hoje a gente conhecendo dentro da ortomolecular, da biomolecular, as funções, nossa, como aqui era uma visão muito ampla de tudo aquilo. E hoje a gente não vê mais isso. O que você, doutor Manuel, acha que tem acontecido assim com a maioria dos profissionais que não estão vendo mais esse outro foco? O que está faltando aí com a tua experiência? Eu acredito assim, que a gente tem que voltar a ter o médico de família, ter o clínico para cuidar do geral, e a pessoa vai no especialista para resolver um problema específico. Porque o especialista ele não tem como entender do todo.
Eu, como urologista, a pessoa chega com uma pedra no rim, eu vou lá quebrar a pedra, usar a melhor técnica cirúrgica possível para isso. Você vai no ortopedista, está com um problema ósseo, ele vai fazer a cirurgia da melhor maneira, com a melhor técnica que tem. Mas ele não vai saber cuidar para prevenir, para evitar novos episódios. Teve uma artrose, ele tenta um tratamento clínico, quando não dá, põe uma prótese, mas ele não vai saber de onde veio a artrose, de todo o cuidado nutricional, de todo o cuidado da questão de endotélio, da parte inflamatória. O especialista não tem como saber. Você vai no cardiologista para cuidar de um problema de pressão, mas ele não vai entender de toda a desbiose, de alterações, de metais tóxicos, de intoxicação hepática, que isso pode gerar alterações circulatórias e favorecer a hipertensão. Então, assim, ele vai tratar com antihipertensivos, que é o que ele está habituado. Ele vai usar a melhor opção de antihipertensivo. Mas, assim, ele nunca vai trabalhar a causa, porque ele não foi preparado para isso. Ele não vai entender de tudo no organismo, de hormônio. Por isso que eu falo, a pessoa precisa de um médico clínico para olhar a saúde global. Quando precisa ir no especialista, ele vai, resolve aquele problema específico e volta para o seu clínico. Então, um terapeuta, uma pessoa assim, um nutricionista, a pessoa para cuidar da saúde de forma integral. Porque outra coisa importante também, que além do médico, terapeuta, o odontólogo também. A saúde bucal é fundamental, porque muitos germes também pode você ter biofilmes na boca. Né? Aquelas obturações de amálgamas e tudo, que tem mercúrio, e às vezes não tem estudos mostrando que você tira o amálgama, vai fazer uma obturação, mas às vezes nos canais do dente está impregnado assim, de bactérias, de fungos, e isso aí pode predispor a um novo problema infeccioso, a endocardites, e até essas toxinas favoreceram a instalação de uma doença crônica, imunológica, até de um câncer. Então, hoje, assim, o pessoal tem olhado muito, às vezes, às vezes tem casos que tem que extrair o dente, já que tem uma amálgama crônica, você só tirar o amálgama e trocar, às vezes o dente está impregnado de micro-organismos, de bactérias, com biofilmes ali, então eles ficam ali protegidos, mas a qualquer momento eles estão liberando toxinas, pode ter fungos. E esses inimigos ocultos, parece que eles são amigos entre si. Vírus, fungos e bactérias, eles se associam, né? Eles criam uma parceria porque eles querem sobreviver. Então, eles criam um mecanismo entre eles para se proteger. Às vezes, o vírus, o fungo está grudado na bactéria, está ali. Então, eles ficam escondidos. Como tem aquelas bactérias no fígado, que a gente quase não percebe, a facíola hepática. Tem outras que se empregam no pâncreas, como o euritema pancreático, está associado a quadros de diabetes. E às vezes, se a gente tenta tratar a doença, faz dieta, faz tudo, mas não elimina esse parasita, a doença volta ou não resolve. Então, assim, é muito importante essa atenção. Por isso, pessoal, a importância de vocês terem uma visão global e vocês começam a cada dia que vocês verem esses especialistas profissionais que estudam e se aprofundam cada vez mais nessa área integrativa, não tem como dizer que o pé não está conectado à cabeça, e vice-versa. Então, há uma necessidade. Uma das coisas que eu tenho observado muito, que as pessoas, em alguns casos, é muito difícil de tratar a pessoa, porque ela tem dificuldade, doutor Manuel, até de fazer a retirada das amálgamas. Hoje tem muito pouco especialista, mesmo em São Paulo, que a gente encaminha vários pacientes para lá. Aqui na cidade de Chapecó, acredito que deve ter algum especialista, não encaminhei ninguém aqui, mas a necessidade de fazermos essa retirada das amálgamas. Isso é uma das coisas, tem muito trabalho científico, tem muito, como posso dizer assim, visões diferentes da saúde de dentro para fora, que fala que é impossível você ter saúde estando com todo, principalmente que vamos liberando cada amálgama do nosso dente, em estudos bem profundos, fala que nós liberamos em média 17 microgramas dia de cada amálgama. Nós precisamos aí no futuro, isso foi bom nós conversarmos sobre as amálgamas, fazer um trabalho, doutor Manuel, sobre metais pesados. Eu acho que é muito importante os nossos seguidores, o pessoal que está acompanhando e querendo mais saúde, entender um pouquinho mais sobre a parte dos metais pesados. Não é para essa nossa... Podemos até marcar uma live sobre isso, né? Pode marcar um outro aí no final da semana ou na próxima semana, uma nova live sobre essa questão dos metais pesados. Porque são outros inimigos ocultos.
né? A gente está falando hoje daquela parte infecciosa de vírus, bactérias e fungos, Sim. mas existe os metais Eles estão tóxicos. juntos, né? Sim, sim. Sim. Não, perfeito. Pessoal, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão falando, né? Porque eu até falei, porque a Rose nos passou ali que ela disse que há 40 anos ela já usa amálgama. Então, nós temos que preparar o terreno biológico para que a esse período, que é um período onde que a pessoa mais vai gastar e ter que ter reserva de saúde, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, você pega uma pessoa de 30 anos hoje no consultório e faz uma pergunta simples: quanto tempo de vida você quer ter? Você não acredita, doutor Manuel, a resposta que eles me dão, dá até uma dor no coração. Elas dizem assim: se eu chegar aos 50, eu estou feliz. Então, eles não têm consciência que hoje não é fácil morrer. Agora, entre morrer e viver com qualidade, tem uma diferença muito grande. Então, as pessoas hoje não estão entendendo que vai ser difícil. Em média, daqui a pouco a pessoa vai chegar a 70, 80 anos com uma facilidade imensa. Mas o que vai contar na qualidade de vida dela? No respeito que ela tem por esse presente que ela ganhou. Aí que ela vai estar determinando a partir de onde ela está procurando essa saúde dela. Porque se ela deixar a responsabilidade só para a doença, para quando a doença vier, ela está perdida. Sabemos disso, né? E assim, eu falo muito porque hoje eu estou na categoria idoso, né? Passei dos 60. Mas assim, se você melhor me idade, ver para melhor idade. melhor idade, mas assim, lá na classificação é grupo de risco. Se você me ver jogando futebol 1 hora e meia, você fala, não, isso aí tem uns 30 e poucos anos. Porque, é isso assim, que nós queremos. Não é isso que nós queremos, pessoal. É isso aí. Isso que eu venho falando para as pessoas, assim, com essa questão do Covid aí. É assim, está morrendo pessoa jovem, está morrendo pessoa de meia idade, o vírus não está escolhendo idade. Mas essa idade é relativa. Eu tenho pessoas ditas idosas com 70, 80 anos que estão com a imunidade excelente, porque se cuidam. Eu tenho pessoas de 15, 20 anos com a imunidade péssima, porque faz tudo errado, não cuida da saúde. É igual pegar um automóvel, botar combustível adulterado, não trocar o óleo, não cuidar do líquido de refrigeração do motor, deixar tudo bagunçado, o carro novo vai dar problema. Então, essa questão hoje, só pela idade, isso não garante nada. Você tem pessoas jovens com a imunidade péssima, totalmente desnutrido, intoxicado. Às vezes o bebê já nasce, a mãe já está intoxicada, o tanto de substâncias tóxicas detectadas no cordão umbilical, essa criança já vai ter problema. Ainda mais se a criança aí não amamenta no peito, a mãe alimenta errado. Essa criança já vai desenvolver com a imunidade ruim. Então, assim, essa questão idade hoje é relativa. Depende de cada um. Isso eu falo muito, assim, porque nós temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher. E se a gente faz a escolha errada, nós somos responsáveis por essas escolhas. E hoje, assim, nós temos que quebrar aqueles mitos, que a pessoa fala assim, a comida. Antigamente falava assim, se é saudável, não é saboroso. Não é isso? Então tem esse mito aí. Então nós temos que quebrar. Existem muitas coisas saudáveis e saborosas. É só a gente aprender a buscar isso, começar a cobrar, exigir. Não, eu quero alimentos saudáveis e saborosos. Existem muitos. Então, é porque às vezes a gente se fecha e fica comendo o habitual, o veneno saboroso, digamos assim. O veneno saboroso. Sim. Uma das coisas, doutor Manuel, que a gente percebe da necessidade da limpeza do nosso sistema digestório, de fazer a desintoxicação, porque todos nós, desde criança, temos aquele hábito de achar que o açúcar é gostoso. Não estou dizendo que ele não é gostoso, ele é maravilhoso. Só que o que ele faz de mal é muito pior do que esse gostoso. Então, o que nós temos que fazer? É tentar recuar um pouco atrás, tentar fazer isso que o doutor Manuel está falando, que é voltar à sensibilidade de você sentir o que é o alimento. A maioria dos nossos adolescentes aí não sabe mais o que é o gosto de uma fruta, o gosto de uma verdura. Então, é muito estranho tudo isso para eles. E não dá para nós culparmos, porque o que estão colocando no mercado é bem complicado. Doutor Manuel, sobre a parte do câncer, o que nós poderíamos, com todas essas informações que nós temos aí, o que você acha mais importante nós colocarmos à disposição hoje do pessoal que está nos acompanhando aí? Estou vendo que eles vão trazer várias perguntas daqui a pouquinho, a gente vai abrir já em seguida aí
para perguntas, para nós tentar responder eles, sobre a parte dos parasitas. O que você tem tido mais ação que, junto com os exames, às vezes, do CA, dos teus estudos, das tuas especializações, o que está mais juntando, o que está mais estimulando perante a função do câncer? Olha, o que eu costumo fazer nos meus protocolos, seguindo vários protocolos, você acompanhou muito o protocolo da Dr. Uda Clark, tem vários outros protocolos, o Dr. Sidney, aqui no Brasil também, que trabalha. Primeiro, assim, essa questão de limpar e tirar a acidez do organismo, alcalinizar, manter o nosso ambiente, nosso terreno biológico alcalinizado. Então é fundamental, porque o câncer ele sobrevive melhor em terreno ácido. Então é igual a erva daninha, né? Você tem que preparar o solo, nós temos que preparar o nosso terreno biológico, isso é fundamental. Então manter o organismo limpo, livre de toxinas, né, de metais tóxicos, livre de parasitas. Então eu sempre costumo fazer a vermifugação dos pacientes com os vermífugos tradicionais, com substâncias, extrato de plantas também, que ajudam muito, né? O próprio orégano, o alho, tudo tem função também bactericida, fungicida. Então eu costumo muito usar isso, falar para o organismo. Você limpa, desparasita, aí depois tira metais tóxicos também, e depois a gente vai ajustando, equilibrando o organismo. Porque a maioria dos cânceres, ele tem um fundo genético lá, para o tipo de órgão que ele tem predisposição até o câncer. Mas o gatilho que vai fazer aquele câncer desenvolver ou não, depende do estilo de vida. Então depende dessas infecções virais, fúngicas ou tudo, e depende da alimentação. Quando você usa uma alimentação muito acidificante, o açúcar acidifica muito o sangue, eu costumo mostrar para os meus pacientes, assim, comparando a natureza, por exemplo, a abelha operária alimenta mais de mel, tem muita frutose, ela vive 45, 60 dias. A abelha rainha, que alimenta de geleia real, vive 4 a 5 anos, quer dizer, muitas vezes mais, de 2 meses para 48 a 60 meses. Então aumenta bastante o tempo de vida. E ela não usa mel, ela usa geleia real na alimentação, que tem muitos aminoácidos, muitos minerais, muitas substâncias antioxidantes. Então você vê que é uma diferença grande. Então o açúcar, você usar muito, ele envelhece, porque ele causa todo um processo inflamatório, porque aumenta a produção de insulina, e a insulina em excesso ela leva à inflamação. Desencadeia várias vias metabólicas. Né? Isso, por causa dessa glicação, caramelização de hemácias. Então, assim, o indivíduo que quer prevenir de câncer, eu falei, tem primeiro descascar muito mais que desembalar produtos. Não... Guardem bem, pessoal. Descascar mais do que desembalar. Isso. Se possível, até tem alguns alimentos até comer com a casca, que tem muitos nutrientes na casca, por exemplo, as uvas, né, jabuticaba, a vitamina está na casca, porque é ali que tem o resveratrol. Então, às vezes, a gente joga fora e come só a polpa. Então, nós temos que aprender a conhecer os alimentos que a natureza nos oferece de bom. Então, muita coisa tem extraído de semente, esses óleos, esses óleos hoje essenciais, estão tirando com muitas propriedades medicinais e usando de forma correta, eles praticamente não têm efeitos colaterais, desde que use na forma adequada. Porque os óleos são muito concentrados também. Eu tenho usado óleos essenciais, mas assim, você tem que ter os cuidados para saber usar. Tem uns que são para uso externo, mas eu trato muito essas oniomicoses com esses óleos essenciais. Tem alguns para ingestão, a gente usa, às vezes misturado com a gordura de coco. A gordura de coco tem uma propriedade antifúngica também, principalmente o óleo de coco extra virgem, né? Eu costumo associar isso com a copaíba, com o orégano, misturo tudo isso aí, dou para o indivíduo tomar. Gera uma energia forte aí e um bom... Isso. Uma boa relação. Ajuda a vermifugar e matar fungos também. E sem agredir o organismo, sem agredir a flora saudável. Então, tem que manter uma boa flora intestinal. Então, são alguns preceitos, que é aquilo que a gente sempre falou. Cuidar do equilíbrio interno, da nutrição, da homeostase. E você mantendo o organismo limpo, dificilmente você vai desenvolver um câncer. Porque a maioria dos cânceres também são evitáveis. Então, o que vai favorecer o câncer? Intoxicações, né? Por vírus, fungos, bactérias, metais tóxicos, pesticidas, essas coisas tudo, e carências nutricionais. Então, esses desequilíbrios, a gente fala muito que a indigestão mata mais que a fome, e que o alimento ele tem que interagir com o organismo. Você tem que saber se o seu organismo está aproveitando aquele alimento. Às vezes você come um alimento, você fica
arrotando muito aquele alimento, significa que o organismo não está conseguindo processar, não está conseguindo digerir. Então você toma um leite, aquilo fica fermentando, dá azia, dá arroto, dá refluxo. Então o leite não está fazendo a digestão. Então não adianta você insistir. O organismo avisa. Aí você vai insistindo, insistindo, até uma hora ele vai adoecer. Eu digo uma coisa, doutor Manuel, eu passo para todo o meu paciente, e eles usam isso para os familiares, que está numa hora de nós começarmos a ingerir mais leite. Olha só, você precisa consumir mais leite. O que eu falo, esse leite não é laticínios, é pegar os leites orgânicos, que são altamente estimulantes, tanto da microbiota, tanto do movimento de eliminação, porque aquilo que a gente sempre conversa aí, a gente vê nos congressos, né, doutor Manuel, que o importante hoje para a nossa população seríamos nós diminuirmos a ingestão e aumentarmos a eliminação. Se nós fizermos isso, a gente vai ter uma homeostase mais em equilíbrio. Só que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ficar sem o leite. E a gente sabe que hoje, a própria ação, eu acho que até positivo acontecer, talvez vocês não vão gostar do que eu vou falar agora, talvez até positivo acontecer aquilo que a gente fala, quando ele vai lá para pasteurização, o leite, lá é morto muitas bactérias, muita coisa ruim, mas também as coisas boas vão embora. Então, nós desenvolvemos um alimento que é hoje comprovado cientificamente que é totalmente estéril para a nossa saúde. Mas aquilo que está no nosso inconsciente, que está no nosso emocional sobre o leite, hoje nós temos 1 milhão de opções de fazer leite de todas as espécies aí, orgânicos, vegetais, e isso nos ajuda em muitas coisas, principalmente aí... Sim? Eu tenho lançado muito mão desses extratos vegetais, por exemplo, da amêndoa, né? Tem da amêndoa, do arroz, da ervilha, o leite de coco, até do nosso gergelim, dá para fazer extratos desses, do gergelim, do inhame. Então, a gente tem muitas opções, aprender a utilizar isso aí. Então, usar a nutrição com inteligência também. Porque, assim, o laticínio, assim, 75% dos adultos, pelo menos, não tem lactase para digerir. Então, ele fermenta, dá refluxo, dá gás, e o organismo não aproveita. É só o hábito. Você toma, mas o organismo não aproveita. Então, de que adianta tomar e, às vezes, ainda ter um refluxo, ter um problema gástrico, uma distensão gástrica, e aí proliferar bactérias ruins, fungos, e aí vão nos levar de novo para o caminho das doenças. Então, falando dessa parte aí, doutor Manuel, uma das coisas que eu sinto muito, que a maioria dos clientes, pacientes que se tratam com a gente, eles têm uma intolerância, ela tem uma alergia, mas como ela é subclínica, ela não vem a te dar aquelas reações, o pessoal mesmo assim continua ingerindo por hábitos mais sociais, tá? Do café da manhã com a família, aquilo lá, do que pela razão. E hoje a gente tem muita informação, muitos trabalhos científicos comprovando as suas eficiências. Me diz uma coisa, para nós acelerarmos o processo aqui, alimentos que você nos recomenda para baixarmos um pouco essa parte, como é que eu vou te dizer aqui, de fungos. Os alimentos que nós temos que se cuidar, porque eu já fui muito adepto da alimentação vegetariana, e em algumas pesquisas, em algum tempo, eu cheguei a algumas conclusões. Muitos dos farelos que ficam muito tempo parados, eles também vêm a desenvolver alguns fungos, né? Sem dúvida. E principalmente as dicotiledôneas, que abrem, por exemplo, tipo amendoim, castanha de caju, ela fica muito tempo, ela costuma acumular mais fungo, e elas servem de alimento para o fungo. Então ele se aloja ali no meio daqueles cotilédonos, daquele espaço. As monocotiledôneas são mais difíceis, tipo amêndoa, né? É mais difícil de acumular fungo, mas as dicotiledôneas, né? Tanto aí a castanha do caju, o amendoim, tem que ser muito novo, bem conservado, porque ali é um meio de cultura para fungos. E às vezes você já pode estar ingerindo fungos aí, então tem que ter um certo cuidado. Amendoim é bom? Depende de como a gente usa, né? No momento adequado. Então, a conservação mas assim, eu falo, e outra coisa que a gente tem que aprender a fazer é a leitura do organismo. Se você come, se dentro de 1h30, 2 horas, você não tem mais sinal do alimento no organismo, significa que ele está sendo aproveitado. Se o alimento continua fermentando, dá gases, dá arroto,
dá algum refluxo, alguma azia, é sinal que aquele alimento não está sendo bem aproveitado. Então, a gente tem que aprender a fazer leitura do nosso corpo. Isso é fundamental. Porque, assim, a indigestão mata mais que a fome. E tudo aquilo que nós falamos. Aí, quando você fermenta, você começa a criar vírus, fungos e bactérias ruins aí. Começa a alterar a flora intestinal, causando uma disbacteriose, a alteração das bactérias que nos ajudam, né? Nós temos as bactérias amigas, né? Que vão ajudar, principalmente né, os bacteroidetes, as cepas bifidogênicas, bifidobactérias, essas coisas nos ajudam. Então, a gente eliminar as bactérias ruins. Então, e o alimento bom, o alimento de origem vegetal, ele, que é bem digerido, ele ajuda a nutrir as bactérias boas. Então, vai melhorar a nossa flora. Aí, por competição, não vai deixar as bactérias ruins nem os fungos se alojarem ali, porque cria uma competição, é como se fosse um jardim interno. Então, você cultiva bem esse jardim interno. Agora, uma outra coisa muito importante que as pessoas esquecem, até para a prevenção de câncer e doenças degenerativas, seria o período da limpeza da autofagia. O organismo fazer a própria limpeza. Aí você precisa de um tempo de jejum, que é usado o jejum intermitente, ou às vezes o jejum noturno de 12 horas, né? Porque muitas vezes a gente come mais do que precisa. Então, as pessoas chegam 10, 11 horas da noite, faz um jantar e vai dormir, então não dá tempo de fazer a limpeza do organismo, aquela autofagia. Então, se possível, um jejum noturno de 12 horas seria muito bom, porque permite essa autofagia e ajuda na autolimpeza. Essa autofagia, eu digo o seguinte, é uma das coisas que eu utilizo muito para o meu pessoal. Tem um pessoal que chega aqui e diz, eu tenho que comer a cada 3 horas. Eu diz, calma, eu acho que tem alguma coisinha errada com o teu organismo. A gente vai reintegrando, porque, em média, para nós adultos, uma das coisas que eu tenho centenas de pessoas que seguem essa visão até hoje, que a gente faz uma boa refeição ao dia, aí sim, você pode até nesse meio período fazer algumas refeições a mais. Tem pessoas que de manhã cedo não conseguem comer, tá? Então, dá uma beliscada de manhã, come alguma coisa antes do meio-dia, come meio-dia, come à tarde, e às vezes à noite come quase nada. Então, eu acho que todo mundo deveria ter, acho que é quase assunto para mais uma live sobre essa parte da alimentação, mas uma das coisas importantes que o doutor falou agora, doutor Manuel, é o pessoal nunca dá espaço para o corpo. Você fala em jejum, parece que ele já tem que pegar uma comida e guardar debaixo para daqui a pouco, porque eles vão morrer. Então, nós temos que tirar esses tipos de paradigmas, que temos que estar com a barriga sempre cheia. Uma das coisas importantes, eu acho até para parte dos fungos, das bactérias, dos parasitas de uma forma geral, é você dar esse espaço. Você falou uma coisa agora, doutor Manuel, muito importante, as pessoas darem um pouco mais de atenção ao organismo. Você se alimentou, olha que visão importante para de hoje em diante você já perceber o que você está comendo. Você quer descobrir o que é uma intolerância subclínica, é você escutar o que o Dr. Manuel falou agora. Você vê quanto tempo está demorando o teu organismo para diluir, para eliminar, para fazer essa digestão desse alimento. E a maioria das pessoas, tem pessoas que acordam rotando, olha só, pessoal, acordam rotando o alimento que comeu lá às 9, 10 horas da noite, porque à noite ela parou de funcionar, o organismo também diminuiu o seu processo, e de manhã ela vai ainda estar fazendo essa digestão. Isso eu tenho muitas pessoas que reclamam disso, Manuel. E a gente tem que, de todas as maneiras, tentar evitar. Tem algumas técnicas lá da Índia que a gente fazia as digestões, mas a gente vai falar em outro período por causa do horário, mas dentro disso. Então, falamos um pouquinho sobre os parasitas, os vírus, as bactérias e os fungos. Em média, vocês entenderam todo o processo de tratamento que o Dr. Manuel nos colocou, tá? Que é muito parecido com o que a medicina integrativa está fazendo hoje, tem adotado fazer a desintoxicação, daí entramos no segundo passo, Dr. Manuel, desintoxicação. Reposição de nutrientes, né? Que é fundamental, porque a maioria das pessoas tem deficiências nutricionais. Aí depois reparar os danos, repovoar o intestino. Reparar os danos. Isso. Então, esses são passos elementares, passos básicos para quem quer ter uma saúde. Isso não pode esquecer, isso tenha cuidado contínuo, a vida inteira. Certo. Então, aqui, nós já temos algumas perguntas interessantes aqui que o pessoal mandou para nós, tá? A Cássia aqui de Melo, como curar gordura do fígado?
e disbiose. Doutor Manuel, você podia responder para nós essa parte, que eu acho que é interessante aí? A Cássia está pedindo como curar gordura no fígado e disbiose. Certo, eu sei que você é muito bom nisso aí, você trabalha bastante com essa área, você tem um produto excelente para isso, que é o Criar, muito bem elaborado, tem ajudado muito meus pacientes. Eu faço, além de mudar toda essa dieta, diminuir os carboidratos, sucos, né? Porque o suco de fruta a pessoa pensa que é saudável, mas é uma alta carga de frutose sem a fibra. Então isso, primeiro, vai desencadear, o organismo não consegue processar, o fígado é quem processa a frutose, ele não vai ser queimado na hora, ele vai converter em triglicerídeo, então vai haver um acúmulo de gordura no fígado. Então a gente tem que tirar o que provoca primeiro. Então diminuir os carboidratos simples, diminuir o uso de frutose e o processo de detoxificação e acelerar o metabolismo. Quando você começa a acelerar o metabolismo, usa substâncias termogênicas, né? Aí vem as pimentas, né? A canela, o gengibre, tudo isso acelera esse metabolismo. Quando tem algum problema pancreático, a gente tem que usar. E se tem falta de enzimas digestivas, a gente tem que trabalhar essas enzimas digestivas. Porque o alimento que não é digerido também, ele vai levar esse processamento, vai sobrecarregar o fígado e vai acumular na forma de gorduras. E é lógico, tudo isso associado à atividade física também, que é importante. Então, são vários fatores que a gente tem que ver. Então, é um conjunto. Mas a gordura no fígado, eu costumo muito mudar um pouco da alimentação, fazer essa limpeza, detoxificação hepática, e eu tenho muito usado nas pessoas que têm como usar, eu tenho usado muito o kit Criar, eu sou fã desse kit porque ele foi muito bem elaborado, obedece aquelas fases da detoxificação hepática, não é porque nós nos conhecemos até através desse kit, né? Porque coisa que eu coloquei na minha prática, vi todo o sentido disso aí, toda a importância, o que ele faz nesse processo metabólico, que ajuda a tirar a gordura do fígado. Mas assim, as pessoas falam, gordura no fígado não tem como resolver. Tem que resolver, tem como resolver sim. É um tipo de gordura interna, como você tem a gordura visceral. Então essa gordura que você tem que ter o cuidado para queimar. Às vezes, se tem alguma alteração hormonal metabólica, a gente tem que corrigir, que vai melhorar o funcionamento da tireoide, melhora o metabolismo basal, vai ajudar a queimar. Então, e melhorar a flora intestinal. Como a gente pode melhorar a flora intestinal? Primeiro, com alimentação boa, alimentos vivos. Sempre tem que incluir alimentos crus nas refeições, sempre, alimento cru. Todo o nosso prato a gente tem que ter um pouco, até porque o alimento cru tem enzima digestiva. Se você come só alimento morto, cozido, assado, você teria que fazer o uso de uma enzima digestiva junto, porque o organismo não consegue processar aquilo. Aí ele vai dar resíduo, vai fermentar também. Então, é um outro cuidado também. Então, sempre que possível, ter alimento vivo. Pode ver que no nosso livro a gente tem um capítulo lá falando de alimentos vivos e mortos. Nós colocamos tudo isso aí no livro. Então, esse livro é para a pessoa usar e abusar. Não é um livro para ler e pôr na gaveta. Ele é como se fosse uma enciclopédia ali. Você está revisando. É um livro para a família saudável. Uma pessoa que quer ter saúde, simplesmente, ela sai do consultório. Eu já passei esse exemplo, doutor Manuel, para várias pessoas, mas quando ela sai do consultório, ela recebe toda aquela informação, muitas vezes, a maioria dos tratamentos, as pessoas não têm nem tempo podemos assim, de informar tudo que envolve a saúde. E a maioria das pessoas, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, vão ficar meio bravos com a gente, doutor Manuel, porque saúde não é feito com uma só ação, são muitas ações. E aí, dentro do livro, eu quero já avisar vocês que nós vamos ter o sorteio de 2 livros, tá? Você só entrar ali, foi divulgado para vocês. Eu acho que o pessoal deve entrar no criar.oficial, clicar lá no inscrever-se, tá? Já eu acho que semana que vem o pessoal já vai saber quem foi que ganhou os 2 livros, doutor Manuel. 2 pessoas que vão se beneficiar e vão passar para mais pessoas lá a informação. É fantástico. Você que tem acesso à internet, quer baixar o livro, então você vai aonde, doutor Manuel? Para baixar o livro, é na plataforma No Instagram, fala o caminho, e tem na plataforma Hotmart. Entrar no livro Viver com Saúde, uma questão de escolha. A pessoa já tem acesso ao e-book. Lá tem vários... É muito fácil, você tem no teu celular, ele tem todas as informações minuciosas. Eu digo assim, 30 anos de experiência minha, o doutor Manuel conseguiu simplificar muito aqui para nós. Então, vamos aproveitar agora, junto dessa parte do câncer, das bactérias e fungos aqui,
para responder. Eu acho que a Evelise aqui me passou algumas perguntas que o pessoal fez. Deixa eu ver o que eu tenho mais lá. Teve uma outra pessoa ali que pediu que ela já... Tá, as amálgamas a gente já respondeu. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal, para vocês nos repassarem agora? Qual o horário de sorteio? Rosa, você vai... Rosa... Milhomem. Isso. Então, você vai clicar lá no criar ponto oficial, vai ver como é que se faz, parece que tem que compartilhar a página com 2 pessoas, você já está inscrito, e a hora que ele for sorteado, você já vai saber quem foi a pessoa que ganhou, tá? Então, são 2 livros que vão ser sorteados, e eu digo assim, é uma das ferramentas mais importantes que eu vi até hoje, porque o Dr. Manuel conseguiu fazer uma ação que ficou simples, que a família vai em conjunto, desde a pessoa mais leiga, mais jovem, vai entender e vai se adaptar. Falta só a pessoa pegar e colocar em prática, né, doutor Manuel? Exatamente. Então, esse é um livro para você ler parte por parte, os capítulos são independentes, você quer na parte de alimentação, você vai, na parte de receitas, de dietas, você tem tudo, inclusive até aquela questão, a gente tem um resumo da dieta pelo tipo sanguíneo, que tem alimentos que não são compatíveis com alguns tipos sanguíneos. Então, tudo isso é bom observar, porque evita toxinas no organismo. Então, quanto menos toxina a gente lançar no nosso organismo, melhor. Doutor Manuel, uma pergunta aqui que nós temos que responder. Parece que a Roseli passou, até já sumiu a pergunta. Mas ela falou assim de pessoas que estão há muito tempo com doenças nas juntas, doenças nas articulações, né? O que ela falou mais aqui? Tá, a maioria das perguntas que nós não vamos conseguir responder agora, a gente tenta, a Evelise vai elaborar para nós e nós vamos mandar para vocês as respostas. Mas tinha uma aqui... Você tem uma aqui que chegou para mim, só um minutinho, uma que chegou, qual a frequência dessa limpeza de metais, de parasitas? Eu falo assim, se puder fazer 2 vezes por ano, ótimo, mas no mínimo 1 vez por ano a gente precisa fazer. No mínimo 1 vez ao ano. Se puder fazer 2 vezes, melhor ainda. Os orientais chegam a fazer até 4 vezes por ano, né? Já são muito mais disciplinados que nós, chegam a fazer 4 vezes ao ano. Toda mudança de estação eles fazem. Mas eu falo para nós, estamos engatinhando, estamos começando, 1, 2 vezes ao ano, pelo menos já ajudaria muito. Eu acho que o pessoal fica até assustado com tanta saúde. Você acredita, doutor Manuel, que eu tive pacientes e clientes meus aqui que fizeram o programa, se sentiram tão bem, que depois me procuraram dali 2 anos, dizendo, agora tu voltei a ficar mal novamente. Eles não entenderam a visão da medicina integrativa. Eles passou a dor, estão conseguindo caminhar melhor, estão controlando mais o peso, para eles já é uma salvação. Eu acredito que a coisa não é tão simples assim, né? Não, é porque nós somos condicionados a achar que a gente tem que, vai chegando na idade, a gente tem que ficar decrépito, tem que ficar doente. E não é assim, é só mudar a consciência. Quando você começa a entender, começa a entender que a gente pode manter a qualidade de vida, independência física até os 100 anos ou mais, é só a gente buscar isso aí que nós conseguimos. Perfeito. Há uma pergunta aqui, Roseli, falando que tem alguma limpeza caseira de metais pesados fácil. Então, isso aí nós vamos responder na próxima. Vamos ver se nós conseguimos trazer novamente o Dr. Manuel, semana que vem, para nós conversarmos sobre metais pesados. Você que tem dúvidas sobre metais pesados, porque se você faz uma boa desintoxicação, você faz uma boa eliminação de patógenos e todos os demais aí derivados, e também os metais pesados, e começa a entender que os suplementos são muito importantes, aí sim nós sabemos que você vai ter uma vida longa com qualidade, que é o objetivo nosso, né, doutor Manuel? Dar essas ferramentas aí para o pessoal poder usar. Vamos sempre trazendo algumas informações, é importante lembrar das pessoas que de tempo em tempo tem que visitar o profissional de saúde da sua confiança, tem que ir no médico fazer um check-up e não esperar adoecer. Então, saber que nutrição boa é para a vida inteira, é igual combustível bom no automóvel. É para a vida inteira, não adianta 1 mês botar combustível bom, depois botar combustível ruim. Então tem que ser sempre. Fizeram uma pergunta aqui sobre o que fazer para melhorar a rinite, mas eu falo que rinite, muitas vezes a rinite alérgica, é para algum alimento que o nosso organismo está tendo alguma reação inflamatória com ele, alergias são inflamações, e a gente tem que ver, às vezes a gente tem que retirar esse alimento, fazer a limpeza no organismo. Eu trabalho muito isso aí, a gente vai tirando os alimentos que mais dão reação alérgica, suspende aí por um período aí de 90 dias, desintoxica o organismo, depois a gente reintroduz 1 a 1 aqueles que são
mais capaz de dar alergia. Vai introduzindo, a pessoa vai vendo, até ela descobrir. Porque quando é alergia imediata, você toma, daí alguns minutos, uma hora você tem a crise, você consegue identificar o alimento. Mas nas as alergias tardias, que vem 48, 72 horas ou mais tempo depois, aí você não vai conseguir identificar o alimento. E os testes para alergia alimentar, nem sempre eles são 100% eficazes também. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente responde essas perguntas depois, já está vencendo o nosso horário. Senão... Pessoal, prestem bem atenção, nós vamos fazer de tudo para responder todas as perguntas aí. A gente manda para o Dr. Manuel, a gente revê elas, a gente quer dar o maior carinho e atenção para vocês, porque a gente sabe que hoje não é fácil vocês terem esse espaço à disposição, mas eu quero que vocês, cada vez que vocês venham nossas lives, entendam que nós estamos aqui carinhosamente trazendo o que tem de melhor, de informação, do que a gente tem pego aí, né, doutor Manuel, dos últimos congressos, dos últimos estudos. Doutor Manuel é uma das pessoas que tem o maior carinho por ele, que está sempre fazendo especialização. Eu não posso conversar com ele e dizer, já estou indo para São Paulo, tem mais uma especialização. Agora deu uma paradinha, né, doutor Manuel, por causa dessa pandemia aí, mas daqui a pouco eu tenho certeza que vai estar novamente, porque conhecimento não acaba nunca, a gente tem que entender isso. Muitas coisas que a gente fazia certo no passado, que hoje já não faz certo, muitas vezes quando a gente está precisando, a gente volta a lembrar. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, eu acredito que daqui um pouquinho já vai cair, porque em média é 1 hora, né? Então, fico muito feliz, agradeço ao doutor Manuel de coração, que Deus preserve muito a sua vida aí, poder ajudar cada vez mais pessoas, e a gente sabe que a nossa missão é cada vez tentar levar essas informações a mais pessoas, que isso está no nosso sangue, né, doutor Manuel? E lembrar que pode entrar no nosso Instagram, tem o meu @Dr. Manuel Rocha, o YouTube, nós temos uma série de vídeos lá educativos também, então entrar no YouTube, Dr. Manuel Rocha também. Então, assim, nós estamos... É Dr. Manuel Rocha, né? No YouTube é Dr. Manuel. Pessoal, entrem, compartilhem, vejam, aprendam, tem aulas fantásticas ali, eu tenho divulgado para a maioria do pessoal, aqueles vídeos pequenos são muito bem explicativos. Parabéns, doutor Manuel. Tá? Tem mais alguma página, mais alguma coisa que você gostaria de divulgar ali, doutor Manuel? Eu tenho o nosso site também, que a gente põe algumas dicas de saúde no site. Então, assim, nosso intuito é levar informação para as pessoas, para contribuir na saúde. A saúde depende de educação e cultura. Não tem como a gente ter saúde sem ter conhecimento. Então, isso, um grande abraço a todos, eu fico feliz. Obrigado pela audiência aí, pessoas amigas, pessoas que estão nos conhecendo agora. Um abraço a todos. A gente vai gravar ele, vai colocar à disposição lá no site Alcir Marques, o doutor também, Manuel, também é importante colocar lá, que o pessoal vai pegando, vai divulgando e juntos a gente vai crescendo. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima semana aí eu vou falar com o doutor Manuel, vamos ver qual que é o dia que vai ser melhor. Um aviso que nesse período agora do coronavírus foi franqueado, liberado pelo Conselho Federal de Medicina, a telemedicina. Então, as pessoas, se quiserem constar, podem entrar no nosso Instagram, tem como marcar teleatendimento, a gente pode avaliar a distância, tem muito espaço que a gente pode resolver uma vez ou outra, às vezes precisa de um atendimento presencial, mas muitas coisas a gente consegue resolver hoje com essas ferramentas que nós temos aí de internet, tudo a gente consegue ajudar muita gente. Isso mesmo, pessoal. Então, cada vez mais esse distanciamento está nos deixando mais próximos das pessoas que querem, de fato, assim, aspirar por um corpo mais saudável e uma mente positiva. Eu acho que é isso que a gente mais leva nessa vida. Obrigado, pessoal, pela atenção. Acho que daqui a pouquinho já está caindo. Grande abraço. Façam suas perguntas, mandem aí para o nosso Instagram, que nós vamos estar carinhosamente tentando responder todos vocês, tá bom? Doutor Manuel, um abração. Logo estamos juntos aí novamente. Boa noite a todos vocês. Então, pessoal, agora nós vamos finalizar tudo aqui e daqui a pouquinho nós vamos tentar passar essas informações aí. Desculpe, nós não conseguimos responder todo mundo, que o assunto é bem extenso, tá? Obrigado pela cooperação de todos e pela ajuda na divulgação.